Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero dizer a todos que subo pela primeira vez nesta tribuna carregada de emoção e digo isso, senhoras e senhores parlamentares, porque vejo que esse é um momento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e tem feito e faz e vai continuar fazendo em nossas vidas. E quando falo da extrema emoção, falo porque alguém que teve a história de vida que eu tive, do ponto de vista econômico, de onde eu vi, presidente Isalci, analisando critérios como, por exemplo, as questões político-partidárias, família, seria impossível em condições normais eu estar hoje aqui nesta tribuna, na Câmara mais alta do Parlamento Brasileiro, como mulher, aos 41 anos de idade. Eu nasci numa cidadezinha no interior do estado do Maranhão, infelizmente uma das cidades mais pobres do Maranhão, e por que não dizer uma das mais pobres do Brasil, Girão, porque o nosso estado, infelizmente, tem dados econômicos ainda muito preocupantes. Eu nasci numa casa de taipa, a minha família não tem nenhum político, e eu chegar nesta casa não é outra coisa senão fruto da graça divina, do reconhecimento do meu Estado e de um sentimento grande que o Brasil está vivendo de renovação política. Nós, no Estado do Maranhão, conseguimos vencer as duas famílias mais tradicionais e poderosas do Maranhão. Por que não dizer uma das duas famílias mais poderosas do Brasil, que é a família Lobão, que tinha um candidato, o ex-senador Lobão, e também a família Sarney, que tentava reinventar uma oligarquia através de um de seus filhos para o Senado da República. E o Maranhão reconheceu isso, viu que era necessário um novo momento da política brasileira e pela primeira vez, desde a redemocratização do Brasil, não há uma representação dessa família dentro do Congresso Nacional. Então, isso para mim é algo que me enche de responsabilidade e de necessidade de retornar com uma atuação exemplar dentro desta casa. Eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus por ter me dado uma família tão extraordinária. Agradecer ao meu pai, pastor Newton Gama, e a minha mãe, dona Dalvina, que me ensinaram a trilhar os caminhos da justiça, da paz, da honestidade, da solidariedade e da partilha. Eu quero agradecer a Deus também pelo meu esposo Inácio, pelos meus filhos, não é? Renata Cibele, 15 anos, Lídia Caroline, 14 e João Vitor, de 13 anos de idade. Então, tenho realmente uma família extremamente abençoada por Deus. Sou honrada e privilegiada por Deus por ter realmente uma família abençoada, que é, na verdade, o ponto basilar da minha vida pública. Eu aprendi e tenho que colocar isso aqui como uma premissa fundamental cristã, que é a defesa dos pobres, dos órfãos e das viúvas. E é com esse pensamento, que é o pensamento maior do cristianismo, o amor ao próximo, que eu estarei dentro desta casa, trabalhando pelo meu Estado e trabalhando pelo meu país. Sobretudo na luta pelo meu Maranhão. Um Estado rico do ponto de vista natural, pela sua beleza que fomos agraciados por Deus, mas um Estado que naturalmente precisa de uma força que envolva todos os poderes para que ele de fato possa melhorar. Nós integramos um grupo do governador Flávio Dino, que foi reconhecidamente destacado como o melhor governador do Brasil. Construiu uma escola a cada 3 dias do Maranhão. No prazo de 4 anos, ele construiu mais de 800 escolas, substituindo o Cajuru, as escolas de taipa do Maranhão. Eu estudei numa escola de taipa, Cajuru. Eu tive que vir para São Luís aos 13 anos de idade, porque na minha cidade não tinha 2º grau. E eu sei o que é que significa você dar uma escola de qualidade para as nossas crianças.
Dos maiores investimentos que o governador Flávio Dino fez no Maranhão, essa foi a maior de todas as suas obras, que foi exatamente dar qualidade de vida para as nossas crianças, substituindo as escolas de taipa. Sem falar dos vários outros investimentos que ele fez, como, por exemplo, na área de segurança pública. O Maranhão chegou a ser destacado em nível de Brasil pelas rebeliões que aconteciam no sistema prisional. Era, em média, uma rebelião por mês, ônibus queimados, cabeças sendo decepadas dentro do sistema prisional. Nos últimos 4 anos, nós não vimos sequer uma rebelião, nós não vimos sequer um ônibus queimado, nós não tivemos relatos, como nós tínhamos anteriormente, de tantas mortes no sistema prisional, por uma ação que juntou assistência social, investimento na área da segurança, mas, sobretudo, investimentos na área da educação. E é este Maranhão que precisa ser a cada dia, é para este Maranhão que precisa ser a cada dia um lugar melhor, que eu quero dedicar todos os próximos anos da minha vida dentro desta casa. Mauro Morelli dizia que nós precisamos trabalhar para aqueles que menos podem, menos têm e menos sabem. É para este povo que nós viemos para cá, como senadores da República, para fazer a compensação, muitas vezes, de uma ausência estrutural, financeira que essas famílias têm e que o poder público tem a responsabilidade imediata de dar prioridade a essa população mais simples do Brasil. Nesse sentido, eu, enquanto deputado estadual, que fui por 2 mandatos no Maranhão, nós fizemos uma atuação mais voltada para crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e população idosa. Crianças, nós criamos uma CPI de combate à pedofilia e chegamos a prender vários pedófilos que, de uma forma brutal, agrediam nossas crianças e adolescentes. Nós fizemos uma alteração na Constituição do Estado do Maranhão, proibindo contingenciamento orçamentário, remanejamento orçamentário. Não se pode, senadora Leila, termos, por exemplo, na Constituição Federal, o princípio da prioridade absoluta de criança e adolescente, se nós não temos prioridade da criança e do adolescente no orçamento público. Então, esse princípio deve ser levado em consideração. Por isso, nós alteramos a Constituição do Estado e proibimos, colocando como passível de crime de improbidade quando esse recurso de fato fosse remanejado. Nós criamos, inclusive, a campanha naquele momento, Maranhão contra a pedofilia, que dentre as várias ações resultantes deste trabalho, nós tivemos uma ampliação de todo o sistema de garantias de criança e adolescente, com mais delegacias, Girão, mais promotorias e mais juizados especiais para trabalhar pela criança e adolescente, porque criança é o futuro do Brasil. E por criança ser o futuro do Brasil, nós precisamos dar realmente essa prioridade. Arnaldo Antunes dizia que crianças fazem as mais variadas perguntas e as respostas nem sempre cabem no adulto. Mas nós precisamos lutar e perseguir para dar uma resposta de fato à ansiedade, à aspiração e às necessidades e garantias dessas crianças e adolescentes. Nós precisamos também ter um olhar voltado para a nossa juventude. A nossa juventude brasileira precisa ser colocada como ponto e pauta da ordem do dia prioritária. Se você for analisar, por exemplo, todos os dados que são apresentados, como, por exemplo, o mapa da violência, todos os dados quando se refere à questão da exclusão, está lá a juventude negra e pobre, infelizmente sendo as maiores prejudicadas. Nós, enquanto deputada federal, criamos e presidimos na Câmara dos Deputados uma comissão externa de políticas sobre drogas, para fazer ações mais concretas, como, por exemplo, garantindo recursos através do fundo especial que nós temos hoje no governo federal de políticas sobre drogas, que é muito pequeno. Você tem, por exemplo, delegado Alessandro, o fundo penitenciário, bilhões de reais. Nós temos, por exemplo, o fundo de políticas sobre drogas, um pouco mais de 100 milhões de reais. Se você vai no sistema prisional, mais de 80% dos casos
de violência que estão hoje nesse sistema prisional abarrotado, com quase 1 milhão de internos. A maioria absoluta tem relação direta com as drogas. Não adianta, por exemplo, você ter um investimento para fazer o custeio que é necessário e o investimento no sistema prisional se você não ataca a causa, senador Cajuru. Se você não faz o investimento na educação e para garantir, por exemplo, que dos nossos adolescentes, eu diria até criança, porque nós temos relatos de meninos de 9 anos de idade que já estão dando o primeiro trago no crack, por exemplo. Uma droga avassaladora, destruidora. E os investimentos para essa área, de fato, são minoritários, senador Alessandro, antes de conceder a Vossa Excelência uma parte. Por exemplo, os dados que nós tivemos são preocupantes porque há um avanço. Bebida alcoólica, que é a porta de entrada para outros tipos de drogas ilícitas, nós aumentamos de 50% para 55%. Por exemplo, drogas ilícitas, nós saímos de 7% para 9%. Vamos lá, jovens que têm relação sexual sem preservativos, passível de proliferação de doenças, saiu de 24% para 33%, ou seja, as políticas públicas para esses jovens estão, infelizmente, defasadas, porque os dados que deveriam ser reduzidos, ser regredidos, infelizmente, eles estão sendo ampliados. Nós precisamos ter um olhar atento para a nossa juventude, sob pena de não perdermos os nossos jovens para o tráfico de drogas, sob pena de não perdermos a nossa juventude para a violência no Brasil. Senador Alessandro. Senadora, muito brevemente, para registrar o acerto da sua colocação, exatamente isso, e comunicar que em reunião com o ministro Sérgio Moro, na Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, nós já antecipamos essa ausência de reforço na prevenção no pacote que está sendo encaminhado ao Congresso. É preciso cuidar da prevenção, porque é a prevenção que reduz indicadores de violência, é a prevenção que pode resgatar os jovens e tirá-los desse risco da drogadição. Então, parabéns pela análise. Muito obrigada, Alessandro. Senador Cajuru. Senadora Elisiane, maranhense, que orgulha esse Estado, Vossa Excelência já sabe que eu aprendi de graça a te respeitar e ter orgulho de ti. Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento para entrar na história dos anais desse Senado. Ao falar de criança, por exemplo, porque Vossa Excelência é mãe. Por que as crianças perguntam tanto por quê? Não é? A pergunta mais frequente das crianças não é essa? Por que, mamãe? Por que, papai? Exatamente. Por que vocês não pensam em nós? Esses meninos de olhos sem o amanhã. Crianças de olhos sem o amanhã. As crianças de rua. E eu concluo só lembrando, porque a gente define uma pessoa sabendo, sabe aqui, aquela frase antiga, né? Diga com quem andas que eu direi quem és. Então eu já sei quem é Vossa Excelência. Anda com Flávio Dino. Só me permite uma coisa simples que Vossa Excelência esqueceu. Ele, além de construir uma escola a cada 3 dias, o respeito dele, que tem que ser reconhecido em todo o Brasil, pelo educador, que não é nada mais importante do que os educadores, as educadoras, os professores. Vossa Excelência sabe qual é o salário do professor lá no Maranhão? Na sua terra? O maior do Brasil. O maior do Brasil, mais de R$5.000. Então, não precisa dizer mais nada. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, senador Cajuru, senador Alessandro, pelas colocações. De fato, o governador Flávio Dino priorizou a educação, é por isso que nós melhoramos os nossos indicadores em todos os aspectos. Um dos pontos que nós também levaremos aqui como ponto fundamental da nossa atuação parlamentar é exatamente o combate à corrupção. E digo isso porque eu integrei na Câmara dos Deputados, aliás, junto com o nosso presidente Isalci, a CPI da Petrobras, ou Petrolão, que dentre tantos as buscas que nós chegamos, detectamos aí um rombo bilionário de mais de 100 bilhões de reais de desfalque na Petrobras, com propina direta de mais de 6 bilhões de reais. Sem falar de tantos outros escândalos e tantas outras CPIs que foram instaladas
e trabalhadas nos últimos anos aqui no Congresso Nacional, se tornando, por exemplo, o caso da Petrobras, ou melhor, dentre o processo de investigação, a Operação Lava Jato como o maior caso de investigação, um dos maiores casos de investigação do mundo, se equiparando, por exemplo, com a Operação Mãos Limpas, que também se notabilizou na história mundial. A Operação Lava Jato nos dá um exemplo claro de que os figurões, os peixes graúdos, que historicamente eram impunes, passaram a ser punidos, inclusive presos, dando uma resposta de que a punição e o crime começaram de fato, o crime passou a ser combatido e a punição de fato começou a ser executada. A impunidade, aliás, é o carro-chefe, é o combustível para o que a gente vivencia, infelizmente, todos os dias, que é a corrupção, que retira comida da mesa dos brasileiros, que retira as crianças das salas de aula e que, infelizmente, coloca os nossos jovens numa situação de vulnerabilidade social no nosso país. Portanto, além disso também, queria colocar como um ponto extremamente fundamental a garantia de proteção do meio ambiente no Brasil. A gente, infelizmente, às vezes vê de forma muito rotineira a ideia, olha, o desenvolvimento precisa acontecer. E eu fiquei muito preocupada com algumas posições que foram apresentadas logo no início deste governo. Por exemplo, não se tendo, inclusive, a predisposição inicial da garantia do Ministério de Meio Ambiente. Algo gravíssimo, uma deturpação do sentimento e de uma inversão de valores do que é a política ambiental brasileira. Nós estamos, inclusive mundial, nós estamos hoje acompanhando uma das maiores tragédias ambientais já registradas na história do Brasil e, por que não dizer, gente, da história do mundo. Com números imensuráveis, porque nem nós sabemos até o presente momento qual a proporção desta tragédia, que talvez, ou eu até diria, senador Cajuru, não é tragédia, mas um crime que aconteceu. Um crime anunciado, porque quando nós temos uma autorização de uma licença dada à Vale para ampliar os seus serviços dentro de uma barragem que já deveria ser eliminada, porque o formato desse tipo de barragem, é claro, não é um formato que tem que ser dado continuidade no Brasil. E mesmo assim ela conseguiu novas liberações, ou seja, a flexibilização da política ambiental que foi anunciada agora recentemente neste governo já acontecia. Já era um balão de ensaio que era apresentado para ser realmente constatado. Eu quero dizer aqui a todos que eu serei uma fiscal da política ambiental brasileira. As nossas comunidades tradicionais não podem ser colocadas em segundo plano. As nossas comunidades indígenas, elas precisam ter as suas garantias constitucionais asseguradas. São frases bárbaras que me enchem de revolta e indignação, como se as comunidades tradicionais não tivessem o seu valor garantido. E isso, de fato, não pode persistir. Esta casa, como espaço de controle e fiscalização, precisa cumprir o seu papel. A política ambiental brasileira não pode ser regredida, presidente. E nós estaremos atentos quanto a isso. Quero já chegar para a finalização do meu discurso. Acima de tudo, presidente, dizer que nós precisamos e devemos ter um olhar melhor para a qualidade da política brasileira. Nós tivemos aqui a maior renovação do Congresso Nacional. Esse foi o olhar das ruas. Esta foi a percepção das ruas. As ruas queriam, na verdade, um novo parlamento, uma nova casa. E nós chegamos aqui com esta aspiração. Nós não podemos, na verdade, fazer com que este Congresso se divorcie do sentimento das ruas. Dentro desta casa, princípios fundamentais precisam ser levados em consideração,
como, por exemplo, a autonomia em relação aos demais poderes, muito embora devamos e precisamos ter um sentimento harmônico em relação aos demais poderes. Transparência também, são princípios hoje que a sociedade pede. O combate à corrupção é algo que a sociedade pede. A criminalização, por exemplo, da corrupção, isso nós precisamos colocar como ponto fundamental. Prisão em segunda instância, considerando o alto nível de impunidade que nós temos hoje no Brasil. Tudo isso são fundamentos que nós precisamos levar em consideração e que eu levarei aqui enquanto senadora da República. Quero finalizar, presidente, quero fazer a minha conclusão, dizendo que nós não fomos eleitos para substituir a sociedade, mas, sobretudo, para representá-las. Que nós fomos eleitos para estar aqui representando as Marias, os Joãos, as Raimundas, os homens, as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiência, a comunidade idosa desse Brasil. Quero dizer que uma grande amiga minha, de anos, na verdade, de 10 anos aproximadamente, que para mim é uma referência pessoal e uma referência política, a minha amiga Marina Silva. Ela tem um dos poemas que retratam muito bem a relação que nós precisamos ter com a sociedade, da representação política com a sociedade, quando ela faz o comparativo entre o arco e a flecha. E no seu poema, ela dizia: do arco que empurra a flecha, eu quero a força que a dispara. Da flecha que penetra o alvo, quero a mira que o acerta. Sendo assim, não terei arma. Sendo assim, não terei guerra. Sendo assim, fará sentido o meu passar por esta terra. Sou o arco, sou a flecha, sou o todo em metades. Sou as partes que se mesclam nos propósitos e nas vontades. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo. Sou o arco por segundo, sou a flecha por primeiro. Buscai o melhor de mim e terás o melhor de mim. Darei o melhor de mim onde o mundo precisar. Era o que tinha, presidente. Muito obrigada.